Boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Encarnados e desencarnados que aqui estão, para que juntos possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. O ser humano, ele possui uma série de virtudes: paciência, caridade, a fé, benevolência, o amor, a paciência e tantas outras virtudes mais. Só que 3 virtudes se destacam, né? Assim, de uma forma mais clara: é a esperança, a fé e a caridade. Elas são consideradas virtudes teologais. E dentre essas 3 virtudes, uma tem uma ascendência maior, que é a fé. Pois sem a fé não adianta nada ter a esperança, não adianta nada fazer a caridade, porque a fé é que nos move a fazer a caridade. Acreditamos em algo. É a fé que nos faz ter a esperança numa vida melhor aqui e numa vida melhor no outro plano, a ponto de a fé ser considerada a mãe de todas as virtudes. E é exatamente sobre a fé que nós vamos conversar um pouquinho hoje, no capítulo 19, que tem por título A Fé que Transporta Montanhas. E este capítulo ele tem alguns subitens, que é o poder da fé, a fé religiosa, a condição de fé inabalável, a parábola da figueira seca. E nas instruções dos Espíritos temos fé, a mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. É um capítulo muito gostoso, que eu aconselho, convido todos a ler este capítulo, porque não temos tempo suficiente para desenvolvê-lo a contento. Eu gostaria de ler, pelo menos, a parábola que Kardec traz, e está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nos versículos a 14 e 19. É uma passagem de Jesus, né? Onde Kardec foi buscar essa passagem para embasar esse capítulo. E essa passagem diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E, respondendo-lhes, Jesus lhes disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhes disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar,
e nada vos será impossível. Vamos contextualizar um pouquinho, né, o que essa parábola nos quer dizer. Quando a gente fala, né, figuradamente, para um monte passar daqui para colar. Primeiro, o que são esses montes? Qual é essa montanha que Jesus diz que tem que passar daqui para lá? São os nossos problemas. São as nossas angústias, os nossos medos, os nossos sofrimentos, aqueles apertos que trazemos aqui dentro. Essa é a montanha que Jesus quis dizer. Não só nossos problemas materiais, mas também esses nossos problemas emocionais, esses sentimentos pesados que trazemos dentro de nós. Então, se tivermos fé, e aí vem outra colocação de Jesus, quando ele nos dá a medida, né? Ele usa um grão de mostarda que é muito pequeno. Ele falou, se você tiver só esse pouquinho de fé, você consegue transpor essa montanha, você consegue transpor esses seus medos, essas suas angústias, essas suas dificuldades. Mas só esse pouquinho, sim. O Haroldo Dutra, numa palestra, eu achei interessante, ele coloca a fé, né? Porque muitos acham que fé é acreditar. E ele coloca a seguinte condição: acreditar é outra coisa, fé é entrega. Fé é entrega. E ele dá um exemplo bem interessante. Quando ele diz, eu posso acreditar num médico ou não para que ele faça a minha cirurgia. Agora, eu me entrego a este médico, né, para que ele faça a cirurgia. E quando eu me entrego, eu tenho fé. É aí que reside a minha fé, porque eu me entreguei para que esse médico faça a cirurgia para resolver o meu problema. Tem uma historinha de um alpinista. Ele estava escalando um monte e foi subindo, subindo, subindo. E chegou quase ao final do dia, já começando a escurecer. Ele precisava chegar num lugar onde ele ia parar, descansar, passar a noite. De repente ele pisa num lugar em falso e ele escorrega. E quando ele escorrega, ele estava preso pela cintura, né, com aquelas cordas todas, ele vem e desce. E ele fica pendurado ali, já escuro, não sabendo onde ele está, como é que era a situação dele. E ele tenta se tirar, mexer e vira e coisa, e não consegue se soltar. E as horas passando até que ele lembra de apelar a Deus. E ele, meu Deus, eu acredito em vós, me ajuda, a sair dessa situação. E aí ele ouve uma voz no íntimo dele, dizendo, corte a corda. E ele, meu Deus, me ajuda. E ele ouvindo a voz novamente, corte a corda. Aí ele passa a mão na faca. E na manhã seguinte, uma equipe de resgate encontra ele
né? Já desencarnado ali, por causa do frio, por causa da situação em que ele estava. E ele só não entende por que ele morreu naquela situação, se ele estava exatamente a meio metro do chão. Ele acreditava em Deus, mas ele não se entregou a Deus. Então, dessa forma, fica mais claro a gente entender o que é a fé, a entrega na fé. Era só ele cortar a corda, mas ele ficou com medo, né? Ele ficou ali naquela situação, mas se eu cortar eu vou cair, vou morrer. E ele acabou morrendo por não cortar a corda quando ele estava exatamente a meio metro do chão. Essa é a fé que muitas vezes nos falta para tocar o nosso dia a dia. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 14, eu até um tempo atrás cheguei a comentar esse capítulo, não é? Nós fazíamos online. Emmanuel coloca ali, o título é Tens Fé. E ele foi buscar no Paulo, uma carta que Paulo escreve aos Romanos, em que ele diz: tens fé, tenha em ti mesmo aos olhos de Deus. Isto é, se você tem fé, tem primeiro em você, tem primeiro na sua capacidade, nas suas coisas. E aí sim, com essa fé que nós temos, aí nós podemos sair daqui e ir para a fé divina, para a fé em Deus. E quando nós falamos na nossa fé, nós estamos falando numa fé raciocinada. Emmanuel tem, acho que é no Consolador, ele diz que fé é saber. A fé raciocinada é eu saber exatamente o que significa, por que eu tenho que ter fé, e não aquela fé cega, aquela fé de manada, aonde, né, o ser humano vai porque os outros estão indo sem se questionar. Por quê? É um exemplo, hoje está cheio de exemplos por aí, desse efeito manada, porque um lá na frente vai e os outros vão atrás. E a nossa fé, a fé que a gente aprende na nossa doutrina, ela é a fé raciocinada. Por quê? Porque a gente questiona. Por que isto? Por que eu tenho que agir assim? E aí a gente aprende que o nosso tempo aqui neste planeta, ele tem dia e hora para começar e acabar. E quando a gente entende isso, quando a gente aprende e quando a gente percebe que aqui é só um período de aprendizado, nós começamos a olhar a fé divina de uma outra forma. Nós começamos, né, a olhar o outro lado da nossa existência de uma forma diferente. Não mais como uma fé cega, mas sim como uma fé bem dentro da lógica.
há uns dias atrás, teve uma manifestação de um médico, do Albert Einstein, e ele é um cirurgião cardíaco, ele é um gerocirurgião cardíaco também, isto é, ele atende pessoas já de idade avançada, e ele estuda essa questão, né, da religiosidade, e aí nós entramos na fé da religiosidade, e ele diz que todos os pacientes dele, ele faz uma anamnese e ele percebe que aqueles, quando ele questiona se tem alguma religião, ou se não tem religião, mas acredita num ser superior, que faz uma oração, que tem algum ritual, como o evangelho no lar, essas pessoas têm uma sobrevida. E aí quem está falando é um cientista. Assim como um grupo de cientistas, né, neurocientistas, desenvolveu um trabalho, já de vários meses, anos, e eles perceberam que se as pessoas que colocassem as mãos dessa forma, ou se ajoelhassem, ou elevassem, né, os olhos para o alto, essas pessoas ativavam no cérebro deles um lugar que despertava a fé. E esses neurocientistas deram o nome de a casa de Deus, dentro do cérebro. E essa casa de Deus, ela era acionada através destes gestos ligados à fé. Ora, alguém pode dizer, mas eu não sei, eu não tenho fé. Como é que é ter fé? Eu não nasci com fé. O próprio Evangelho aqui diz: a fé é inata. Poucos são aqueles que nascem com uma fé mais desenvolvida. A fé a gente vai adquirindo e a gente vai transformando esta fé. A gente vai evoluindo nesta nossa fé com o passar do tempo. Porque a fé, né, como muitos colocam, a fé faz milagre. Mas o próprio aqui, a própria parábola aqui no Evangelho de Mateus diz que os discípulos de Jesus não conseguiram, né, arrancar o demônio do corpo daquele rapaz. E depois os discípulos entenderam que eles também poderiam fazer o que se chamou de milagre, que na verdade não são milagres. Aquelas curas todas que Jesus fazia era simples transmissão de fluidos magnéticos. O magnetismo que cada um de nós tem o poder de realizar esses prodígios, que naquela época eram considerados milagres. E quantos exemplos nós temos aí daquela mulher que tinha hemorragia há anos e a fé que ela tinha ali em que Jesus poderia curá-la, só foi tocar o manto, porque a multidão era muito grande e quando ela estava tentando chegar perto dele, ela não conseguiu, mas tocou no manto. E aquela energia, aquele magnetismo era tão forte que Jesus para e disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí nós temos exemplos do cego, do
paralítico que desceu pelo telhado de uma casa. Tão forte era a fé que ele tinha. E aí Jesus sempre teve uma frase para essas pessoas: não fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Na verdade, foi uma ação magnética daquele que precisava receber a fé e aquele que tinha o magnetismo para doar, que era Jesus. Então, a fé, ela é um germenzinho dentro de cada um de nós. Só cabe a nós fazer ela crescer através de ações, porque uma fé sem ação não adianta nada. A fé, ela se realiza através de ações. Como é que eu posso praticar caridade, que é uma ação, se eu não tenho fé? Se eu não me entrego a essa caridade? Então, a fé, na teoria, é muito bonita, mas na prática, ela se realiza através de ações. Eu recomendo mais uma vez, leiam este capítulo, reflitam. É um capítulo muito gostoso, umas mensagens assim que tocam bem aqui dentro. Obrigado por terem me ouvido. E nesse momento vamos envolver nosso irmão Cisdenando, que irá trazer a mensagem do mentor da noite. Seja bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz se faça convosco. Mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, em nome de Jesus. Uma grande assembleia de espíritos, assim como eu, aqui se reúne sob a égide de Jesus, nessa casa de amor, onde temos aprendido a amar, a praticar a caridade e a nos aperfeiçoarmos moral e intelectualmente, através do estudo, através do trabalho, através da sabedoria. O Mestre Jesus nos ensinou através dos seus exemplos e nos pedia para que exercitássemos esse amor junto aos nossos semelhantes. E assim, queridas irmãs, queridos irmãos, façamos aquilo que Jesus nos ensinou. Aqui nos encontramos, revendo os ensinamentos de Jesus através da doutrina dos Espíritos, que nos ensinam que a doutrina espírita é a fé raciocinada, onde acreditamos porque sabemos, e não simplesmente porque alguém nos indicou. E vamos exercitando nossa capacidade de amar, de sentir, de ter fé, através das diversas oportunidades que vão surgindo na nossa caminhada. Quantas vezes as irmãs e os irmãos se viram em situações difíceis, onde praticamente não existiam alternativas, e oraram a Deus pedindo a inspiração do alto,
O que Jesus nos ensinou é isso. Através do Pai Nosso, Ele nos ensina isso. E não nos livre do mal. Aliás, que livre-nos do mal que existe dentro de nós. Que aprendamos a olhar para o semelhante com carinho, com fraternidade, sabendo que esse irmão muitas vezes pode nos causar dificuldades, dada a sua capacidade de entendimento. E sabemos que um dia estaremos em perfeita comunhão de pensamentos, de atitudes. E a reencarnação nos mostra essa saída. Queridas irmãs, a fé é muito mais do que uma presunção. Como o nosso irmão disse muito bem na noite de hoje, a fé é algo sublime. É essa entrega que foi dito. Acreditar fielmente na misericórdia divina. Através da prece, as soluções aparecem. Mas é preciso que saibamos entender que muitas vezes o que recebemos não é exatamente o que queríamos. Recebemos as respostas corretas e adequadas para o momento que passamos. Mas muitos irmãos confundem com essa presunção de quererem exatamente aquilo que foi pedido. Muitas vezes pedimos a cura do corpo, quando na verdade a enfermidade do corpo nos é dada como uma proteção contra desequilíbrios maiores. E se analisarmos fielmente essa proposição, vamos entender o quão preciosa é a misericórdia divina, que nos auxilia através de limitações que nos são impostas. E aí assim também vamos compreender as diferenças que existem na natureza e principalmente das pessoas. A riqueza, a pobreza, a enfermidade, as limitações, restrições de órgãos. E pessoas com uma série de deficiências que são felizes, não se deixam abater, não se deixam levar pelas limitações que o corpo lhes impõe. Os exemplos são inúmeros. Hoje, com a velocidade de informação que caminha pelo mundo, temos a oportunidade de ver isso. Superação, resiliência, tudo isso vem através da fé. A fé que transporta montanhas. A fé pequenina como o grão de mostarda, mas a fé verdadeira e legítima, aquela que Jesus veio nos ensinar. Que essa singela mensagem possa inspirar as irmãs e irmãos a fortalecerem a sua fé, a fortalecerem a sua convicção na misericórdia do alto. E que as bênçãos de Deus estejam com todos, que a paz, a saúde mental, principalmente, e o entendimento se façam em nossas vidas, tanto para os encarnados como os desencarnados que aqui se encontram. Que assim seja, com a bênção de Deus. Gratidão pela mensagem nesta noite, irmão, e seja sempre bem-vindo a esta casa. Vamos aproveitando esta energia que envolve este ambiente,
fortalecendo a nossa ligação com o plano espiritual maior, com Jesus, rogando a esse nosso irmão maior que ele possa olhar para esse nosso planeta, olhar pelo nosso país, para toda a população da Terra que passa por momentos difíceis, com crises, guerras, questões políticas, sociais. Que a energia de luz de Jesus possa envolver a todos nós. Envolver principalmente aqueles irmãozinhos doentes, desiludidos, desamparados, abandonados. Aqueles irmãos que buscam uma luz no fim do túnel para superar as suas dificuldades. Que eles possam encontrar essa luz em Jesus, em Deus. Pedimos a fluidificação da água, que nela possa conter tudo aquilo que necessitamos para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. Queremos agradecer mais uma vez a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, mentor e patrono desta casa, por nos intuir, nos esclarecer, nos proteger. E assim, encerrando esse trabalho da noite, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos todos em paz.